Olá, pessoal. Tudo bem? Bem, hoje nós vamos falar aí um pouquinho sobre lançamento horizontal. Tá? O tema hoje seria, né, a continuidade aí que nós vimos aí a respeito de movimentos variados. Né? A última aula aí vocês analisaram aí a questão da queda livre e lançamento vertical para cima. Tá? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o lançamento horizontal. Tá? Seria aí próximo passo aí, né, acompanhando aí o nosso material, entender um pouquinho como que acontece quando um objeto ele é lançado horizontalmente, tá? Então, prestem bastante atenção, o slide ele é bem curtinho, mas ele tem bastante detalhes importantes aí, né, nessa parte, para vocês aí anotarem, né, fazerem as observações e seguindo, né, logicamente aí pela apostila nossa, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho desse tema hoje e qualquer dúvida aí, né, vocês vão colocando lá no post, lá, a gente está conversando, né, discutindo, né, a respeito desses temas aqui. Vamos lá, bora lá para começar o tema hoje. Muito bem. Então, gente, hoje vamos falar nesse tema, o lançamento na horizontal. Tá? Então, o que acontece? Ó? Existe o lançamento vertical, como nós já conversamos, né, a respeito dele, um lançamento vertical, que seria ali um objeto no solo, geralmente, né, lançado verticalmente para cima, tá? Ou pensando também numa questão de queda livre, também seria aí um movimento aí vertical. Horizontalmente falando, né, nós temos aqui primeiramente essa situação, né? Ele coloca aqui um, um disparo aí de um canhão, né? No caso aqui ele está disparando aí uma bala, né? Um projétil. E o que nós temos aqui que analisar aqui em mente é o seguinte: essa bala de canhão, se não tivesse aí a questão da resistência do ar, não tivesse principalmente aí a força da gravidade agindo, né, nós teríamos aí uma situação de um lançamento, né, a partir do disparo aqui, né, um lançamento em linha reta, né, um lançamento que a gente chama lá numa trajetória retilínea, não é? Seria uma situação teórica. Mas a gente sabe o seguinte, que quando esse projétil ele acaba sendo lançado desta maneira, né, horizontalmente, ao mesmo tempo que ele vai se deslocando, não é, para frente, ele vai também, pela ação aqui da própria gravidade, ele vai também se deslocando para baixo. Então, vocês vão observar aqui o seguinte, que nós estamos diante aqui, né, de um movimento aqui, que eu vou ter que pensar em duas situações. Né? Um movimento que ele acabaria se projetando, né, ó, nesta linha reta, não é? E este movimento que, de fato, o objeto vai fazer, né, que seria aqui uma trajetória parabólica, né, como a gente costuma dizer, que além de se movimentar, não é? Se a gente trabalhar aqui vetorialmente falando, né? Além de se movimentar horizontalmente, uma determinada velocidade, ele também acaba tendo ali verticalmente um outro vetor velocidade. Não é? Então, na verdade, o próximo slide vai mostrar bem essa questão, mas você imagina, né, o seguinte, né, eu sempre comento aqui quando a gente vai falar desse tipo de lançamento, se você imaginar, não é, a cada intervalo de tempo aqui, ó, vamos imaginar a cada um segundo, tá, o que vai acontecendo, tá? A cada um segundo, se eu analisar essa situação horizontal, né, a cada um segundo, a gente percebe aqui, ó, que os espaços são os mesmos. Se nós traçarmos aqui uma linha pontilhada, ó,
você vai perceber que, né, horizontalmente, de um ponto para outro, não muda, né? Que seriam essas linhas pontilhadas aqui, ó. Então, horizontalmente, nós costumamos dizer que a análise que é feita é como se fosse um movimento uniforme. Tá? Mas que tipo de análise seria essa? A própria velocidade de lançamento, né, na hora que houve o disparo, esse projétil ele acabou sendo lançado ali inicialmente com uma certa velocidade e horizontalmente, tá? Essa velocidade ela vai se mantendo, né? Você percebe que esse vetor horizontal, esse vetor velocidade, né, que a gente vai ter aqui, ele não muda, né, a sua intensidade, nem a sua direção e também a sua intensidade. Então, é como se fosse um movimento uniforme. Agora, analisando aqui, ó, verticalmente falando, né, esse projétil caindo, tá, eu vou observar o seguinte, que ela vai aumentando a cada segundo, a cada instante que vai passando, como se fosse queda livre, né, que a gente já estudou, né, na aula passada um pouquinho sobre esse tema. A cada segundo que passa, o vetor velocidade aqui, ó, pela ação da gravidade, ele vai aumentando, não é? Aproximadamente aí de 10 em 10 metros por segundo. Tá? Então, é isso que a gente vai ter que pensar, né, nessa questão de lançamento horizontal. Tá? Nós temos aí as componentes em X, que seriam as componentes horizontal, e nós temos o vetor velocidade também em Y, que seria verticalmente falando. Tá? Então, horizontal seria como se fosse um movimento uniforme, verticalmente falando, seria como um movimento uniformemente variável, que aí vai ter o valor da aceleração, né? Aproximadamente 10, que é a aceleração da gravidade. Então, é isso que está sendo mostrado aqui nessa primeira página aqui. E aqui ele explica, né, resumidamente, o porquê, né, durante a queda aqui, ó, né, você vê que ele vai aumentando vetorialmente, né, por conta da ação aí da própria gravidade. A força gravitacional, né, que seria a força peso aí que ele vai comentar aqui. Numa próxima página aqui, ó, vocês vão perceber que é uma animação, gente, bastante interessante, tá? Queria que vocês observassem com detalhes aqui, ó, este exemplo, né? O mesmo canhão lançando agora esse projétil. Então, ele está aqui, ó, colocando, né? Vejam aqui primeiramente o tempo, ó, ele registra de 0 a 12 segundos até a hora que ele chega ao solo, tá? Podemos dizer assim. E o que que eu observo aqui, ó, nessa imagem? Presta atenção, ó. Vx, o que que é o Vx? Seria a velocidade aqui, ó, de lançamento. Ele foi lançado com uma certa velocidade e observa, ó, que conforme vai passando o tempo, de 0 a 12 segundos, o vetor velocidade x não muda. Estão vendo aqui, ó? Ele vai marcando aqui, ó, 2, 3, 4, 5, até 12, e o valor da velocidade mantém 100 metros por segundo, que foi a velocidade que esse projétil ele foi lançado. Tá? Por outro lado, ó, nós temos também a velocidade em Y. Então, no desenho, olha que legal, ó, no desenho você percebe que o vetor velocidade, a setinha vertical aqui, ó, ela vai aumentando, certo? Então, mais uma vez, ó, você vê que o vetor velocidade ó, está aumentando a cada segundo que passa. O que significa? Que a cada segundo ó, a velocidade vai aumentando aqui também. E aí você vê que o valor ó, é de aproximadamente de 10 em 10. Por quê? Porque a questão da gravidade. Né? A aceleração da gravidade é 10. A cada segundo aumenta-se a velocidade 10 metros por segundo. Então você vê lá, ó, começa lá em cima, né? Detalhe, a primeira velocidade em y aqui é 0,
Passa um segundo, já é 10. Olha lá. 2 segundos, 20. 3 é 30 e assim sucessivamente. Então começa a velocidade em y lá em cima, zero. Como se fosse abandonado, né? O objeto, a partir ele foi abandonado, começa como se fosse uma queda livre. Começa aumentando aí, ó, de 10 em 10. Tá? Então, como a gente viu recentemente aí o tema queda livre, vai ajudar bastante no entendimento aqui também. Tá? Mas não esqueçam, né? Nesse lançamento horizontal, nós temos que entender que essa velocidade em x ela é importantíssima. A gente percebe isso, por exemplo, em aviões. Um avião, por exemplo, ele vai soltar uma caixa lá de mantimentos que ele, né, imagina que tem que ser abandonado, né, tem que chegar a um certo ponto. Então, o piloto ele tem essa ideia, ele tem essa informação que no momento que ele vai soltar essa caixa de mantimentos, o que vai acontecer? Essa caixa ela vai continuar um movimento horizontal, né? Se não tiver resistência do ar, vai continuar esse movimento horizontal até chegar ao solo. Como aqui, ó, tá? Manteve 100 metros por segundo. Foi mantendo até chegar ao solo. Se não tivesse essa situação aqui, na hora que abandonasse lá né, um avião abandonasse uma caixa de mantimentos, no local em que ele foi abandonado, cairia como se fosse queda livre, né? Verticalmente, ele é como se fosse queda livre. Mas não, né? No momento que ele solta, esse objeto continua o movimento ali horizontal e, ao mesmo tempo, verticalmente ele vai caindo também como se fosse queda livre. E é o que está acontecendo aqui, ó, né? Essa caixa, esse objeto sendo lançado horizontalmente. Então, é dois movimentos aí, né, que a gente tem que tentar visualizar. E aí, né, gente, não vamos aí estender muito na questão de equações, que já foi vista todas as equações desses movimentos, mas é só para relembrar, né? Quando a gente fala em movimento uniforme, né, em x aqui, ó, que vai ser um movimento uniforme, nós temos basicamente uma fórmula só, né? Que é a própria fórmula da velocidade, delta S sobre delta T. Tá? Então, quer dizer, essa velocidade em x, né, se eu tiver ali condições ali, e saber, por exemplo, quanto tempo que demora para esse objeto chegar aqui ao solo, né, nesse exemplo, por exemplo, que ele falou em 12 segundos, se eu conheço qual é a velocidade de lançamento, se eu sei qual é essa velocidade em x, né, no caso aqui está falando que é de 100 metros por segundo, né, velocidade de lançamento, eu consigo determinar, por exemplo, né, essa distância, esse ΔS aqui, ó, e geralmente o exercício fala em alcance, o alcance horizontal. Determine o alcance horizontal máximo que esse objeto atinge. Né? Quero saber ó, quantos metros tem deste ponto até esse ponto onde o objeto chega. Né? Então, esse delta S aqui, em x, eu vou trabalhar com a fórmula da velocidade, delta S sobre delta T. Por quê? Porque eu estou trabalhando aqui ó, na horizontal, que é uniforme. Ok? Agora, se a gente pensar, por exemplo, nessa altura, eu quero saber qual é a altura, né, que esse objeto ele foi lançado. Né, que seria também um delta S aqui, mas seria verticalmente falando. Então, eu tenho que pensar de um outro jeito. Né? Se é verticalmente, o movimento é uniformemente variado. Né? Então, eu vou ter que pensar com as informações que eu tenho, com os dados que eu tenho, né? Para determinar qual é essa altura de acordo com a informação que ele dá. Então, por exemplo, se ele fala aqui que esse objeto demorou 12 segundos para chegar ao solo,
eu tenho condições aí, eu tenho uma fórmula para calcular essa altura. Por quê? Porque a gravidade eu já sei que é 10, né? A velocidade inicial em y aqui, ó, é zero. Então, eu tenho velocidade inicial, tenho também, não é, o valor de g e tenho o tempo que demora para chegar ao solo. Então, a própria fórmula do espaço, né, a fórmula do sorvetão, né, eu consigo determinar aqui, ó, esse ΔS, essa altura. Tá? Só com a informação do tempo, eu consigo saber aí, ó, qual é a altura que esse objeto, né, foi lançado. Então, os exercícios, né, a gente vai ver depois alguns casos na apostila, né, alguns exercícios que a gente está fazendo junto, mas, assim, sempre observar qual é a dica, qual é a informação, não é, que ele vai dar, o exercício vai trazer. Tá? O importante é sempre lembrar, horizontal, nós temos que sempre pensar que é um movimento uniforme, verticalmente falando, é um movimento uniformemente variado. Tá? E aí entra, né, aquelas três equações, equação da velocidade, equação do espaço e Torricelli, tá? Como a gente já trabalhou aí nas últimas aulas. Tá? Então, essa animação aqui também é legal para mostrar, né, justamente esses dois movimentos. E aí, a última página aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, justamente aqui, né, um pouquinho das fórmulas, né? E aqui, gente, é o seguinte, ele pegou, né, aquele movimento ali do objeto, traçou aqui, né, como se fosse uma espécie de um gráfico, né? Aqui você tem x, um movimento em x, você tem um movimento em y, tá? Então, num determinado momento, durante ali a queda, tá? Observe aqui o seguinte, que eu tenho a velocidade em x e a velocidade em y, que é o que acabamos de falar agora. A velocidade em x é a mesma velocidade inicial de lançamento, tá? Então, ele pôs até o mesmo nome, ó, VOX, VOX. Então não muda, né? A velocidade de lançamento ela vai até chegar ao final, não muda. Agora, em y, vai aumentando, não é? Aproximadamente de 10 em 10. Então, num determinado momento, ó, a velocidade de y tem um certo vetor aqui, ó, um tamanho ali que vai representar isso, ele vai aumentando, né, gradativamente. E aí, olha que legal, ó, as duas velocidades, as duas componentes aqui, ó, em x e y, vai formar o vetor velocidade, né? Então, isso também é algo que geralmente sempre se pergunta, né, nos exercícios. Ele quer saber qual a velocidade que esse objeto chega ao solo. Aí você vai falar, mas são duas velocidades, né? Tem uma em x e uma em y. Pois é, você vai ter que saber qual é a velocidade em x, qual é a velocidade em y. Na hora que ele chega aqui embaixo, por exemplo, no solo, eu tenho as duas velocidades, eu tenho x e eu tenho y. Tá? Então, se eu tiver como, e geralmente tem como determinar essas duas velocidades, tá? Olha, nós temos aqui, ó, basicamente o que? Nós temos aí a formação aqui, ó, de um triângulo retângulo, não é? E pelo teorema de Pitágoras, eu consigo determinar o valor desse vetor velocidade. Então, aquelas regras lá de vetores, as operações com vetores que nós vimos no início do ano, vai ser legal aqui, tá? A gente vai acabar recordando alguma coisa, né, sobre isso. Mas basicamente é o teorema de Pitágoras, né, que a gente vai acabar usando aqui. Eu tenho o valor em x, eu tenho o valor em y, e aí eu vou descobrir aqui, ó, esse vetor velocidade, a velocidade que o objeto realmente vai chegar ao solo. Tá? Então, gente, aqui é só recapitulando, tá? Ó, horizontalmente, movimento uniforme,
Então, basicamente, a única fórmula aqui, ó, é a fórmula da velocidade, mas aí depois o x é o espaço, né? É o tal do ΔS, né? O espaço percorrido, velocidade vezes o tempo, né? Seria Vx vezes tempo, tá? Só vai ter essa fórmula aqui. E aqui ele colocou as duas equações horárias no movimento uniformemente variável, não é? Que é a equação do sorvetão, não é? Que é toda aquela S igual a SO mais VOT mais meia aceleração tempo ao quadrado, né? Mas aqui ele resumiu, ó, tá bem legal aqui para vocês anotarem, que facilita bastante, ó. O que seria esse Y? Esse Y, basicamente, seria a altura que o objeto foi abandonado. Às vezes ele vai dar essa informação, às vezes ele pede para calcular essa informação, né? Mas, enfim, ó, esse Y seria a altura que esse objeto foi lançado, tá? Meia gravidade vezes tempo ao quadrado. Tá? A velocidade inicial aqui ele já colocou como zero, né? Porque a velocidade inicial em y realmente vai ser zero. Então ele nem marcou aqui, olha, já simplificou. E aí ficou só isso, ó, meia gravidade vezes tempo ao quadrado. Gravidade a gente sabe que é 10, quer dizer, meia gravidade, 5, né? Então seria isso, ó, se eu tiver o tempo que demora para esse objeto chegar ao solo, eu consigo achar a altura, que é o y. Ou ao contrário, né? Se eu tiver essa altura que esse objeto foi lançado, eu consigo saber quanto tempo demora para ele chegar ao solo. Tá? Então, as duas informações que dá para tirar só com essa formulinha aqui. E a velocidade em y, que é essa daqui, né? Ó, essa componente em y, que de repente eu vou ter que calcular para descobrir qual a velocidade final, né? A velocidade vetorial que ele chega ao solo. Para saber essa velocidade vetorial, eu tenho que saber as duas componentes, Vx e Vy. Então, o Vy, né, vamos supor, demora 5 segundos para chegar ao solo. Então, olha que simplesinho, ó. Vy é gravidade vezes o tempo. G, né, que é gravidade, então seria 10 vezes o tempo. Então, o Vy, como vocês já sabem, né? O Vy, considerando a queda livre, ele vai aumentando de 10 em 10. Né? Então, 5 segundos depois, seria 10 vezes 5, 50. Né? O Vy, né? Seria 50 metros por segundo. Então, ó, anotem, né, gente? Se vocês estiverem acompanhando aí, né, no caderno também, eu acho que é legal fazer sempre aqueles resuminhos, né? Anotem aí as equações e lembrar, sempre estar atento a isso. Movimento horizontal é o uniforme, movimento vertical seria o uniformemente variado, o MUV, né? Aqui é o MU, tá? Movimento uniforme, e aqui é o MUV, MUV, que você vai trabalhar na parte vertical. Então, era isso, tá, gente? Esse slide de hoje, como eu falei, ele é bem curtinho, né? A videoaula aqui ela é bem curtinha também, mas é importante a gente fazer aos poucos, né? Para entender bem, né, toda essa parte da cinemática aí, tá? A próxima aula, o próximo tema aí que a gente vai ver, já seria o lançamento oblíquo, que é aquele lançamento, né, ó, que forma uma parábola, né? Um objeto ele é lançado, ele chega até um ponto máximo e depois ele cai, né? Conforme a gravidade também. Como se fosse chutar uma bola de futebol, né? Ela vai fazer essa parábola, né? Ela sobe, ela chega até o ponto máximo e depois ela acaba retornando ao solo. Então, isso chama-se lançamento oblíquo, que é o próximo tema que a gente vai conversar aí na próxima aula. Tá bom, gente? Então, bons estudos aí, boa semana e até a próxima.